Paz do Senhor, gente. Eu ofertei ela, gente, para ficar dando glória a Deus e aleluia aqui para mim, entendeu? Mas é oferta coração, tá, irmã? Gente, a pastora já falou assim, ó, não vai falar que tá com medo não, hein? Mas eu tô nervosa, muito nervosa, muito nervosa. Mas eu trouxe aqui o meu rascunho. Será se Deus vai me deixar ler, né? Isso, vai assim até o final. Gente, abra comigo em Ezequiel, capítulo 47. Vou ler. Diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém? Essa passagem de Ezequiel é uma passagem que eu já havia lido algumas vezes, mas eu ainda não tinha entendido a profundidade da visão que Deus deu a Ezequiel nessa passagem. Quando eu li, eu me atentei aos versículos que falavam acerca do rio, que ele mediu 1000 côvados e fez passar, e eu entendi que era os níveis que a gente alcança durante a nossa caminhada. Mas quando o pastor falou que eu ia pregar, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar? E na mesma hora o Espírito me trouxe à memória essa passagem. E quando eu comecei a ler e meditar nessa passagem, o Senhor me chamou a atenção aos versículos 8 e 9, que falam acerca do rio que traz vida. O rio que chega até o mar e traz vida às águas que são mortas, águas de morte. Porque acredito aqui que a maioria deve saber que o Mar Morto, ele tem esse nome porque ele tem muito sal e não pode haver vida no mar. Nenhum tipo de peixe, nada consegue viver pela quantidade de sal que tem no Mar Morto. E quando eu li que esse rio que flui do templo, que flui do altar, chega nesse mar e traz vida, aí isso me chamou a atenção, que eu falei, nossa, qual o rio que tem esse poder se não for o rio de Deus? Qual o rio que tem o poder sobrenatural de chegar num lugar de morte e trazer vida, se não for o sobrenatural de Deus? E conforme eu fui estudando, eu percebi que o ponto-chave desse capítulo, dessa parte que nós lemos, é o rio. E eu fui estudar acerca do rio, porque na Bíblia fala-se muito sobre rio, tanto para o natural como para o sobrenatural. Porque o rio, ele é de suma importância na nossa vida para o natural, porque a Bíblia fala que nos antepassados eles tinham que se
se acampar onde tivesse um rio, para que tivesse vegetação, tivesse árvores, eles tivessem um alimento. Então, no natural, o rio é falado, mas no sobrenatural ele também é falado. E eu quis entender um pouco mais. E o que me chamou a atenção primeiro foi que o capítulo vai dizer que as águas, elas fluíam do templo. E quando eu fui olhar em Apocalipse 22, vai falar desse mesmo rio. Apocalipse 22, 1. E diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E eu falei assim, no meu entendimento, esse rio que flui do altar, que flui do templo, é uma extensão de Deus. O que ele faz é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te alcança, que te transforma. E eu falei assim, meu Deus, é bem verdade que a gente precisa desse rio. E quantas das vezes aqui desse altar fluem rios através de louvores e de palavra. E muitas das vezes a gente entra aqui desapercebido e não mergulha nesse rio para receber aquilo que está sendo lançado deste altar. E eu tenho aprendido, nesse pouco tempo que eu tenho tido a graça do Senhor se revelar a mim através da palavra, que nada que está na Bíblia é por acaso, né? Às vezes eu, pelo menos, quando tinha que fazer uma redação, tem que fazer uma redação de 15 linhas. A gente sai colocando um monte de palavra só para ir ganhando espaço, né? E completar as 15 linhas, né? Tem palavras lá que não tem nada a ver, mas você vai botando para poder completar as 15 linhas. Mas na palavra de Deus, não. Tudo aquilo que está na palavra de Deus e até o que não está é uma revelação de Deus para nós. Mas que a gente só entende quando o próprio Espírito Santo revela a nós. E eu comecei a estudar esse texto e eu vi que ele foi detalhista em grifar 4 níveis de profundidade desse rio. E eu falei, bom, se eu bem conheço o Deus que eu sirvo, não é à toa que tem grifado esses 4 níveis de profundidade. E eu comecei a estudar em cima disso. E o versículo 3, ele vai dizer que saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados. 1000 côvados equivale a mais ou menos 500 metros, meio quilômetro. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E eu falei assim, meu Deus, andou 500 metros e a água só chegou no tornozelo. E o Espírito começou a falar comigo, água nos tornozelos é o início da nossa caminhada. É quando a gente está naquele gás, tem consagração, vamos. É monte hoje, vamos embora. Domingo de manhã estou aqui e a gente vai no maior gás, mas a gente ainda está muito na superfície daquilo que Deus tem para nós. E eu falei assim, meu Deus, verdadeiramente, Deus foi me trazendo à memória a minha caminhada. Eu lembro de quando eu estava com água nos tornozelos, naquele primeiro amor, naquele gás de querer mais de Deus, de querer mergulhar mesmo. Não, eu quero, eu vou, é vigília, vamos embora. Jejum estou fazendo. E quando eu li isso, eu me lembrei, eu falei, meu Deus, verdadeiramente, era muito superficial. Eu só via aos cultos, eu achava que eu estava muito bem, mas eu estava muito superficial. E eu continuei lendo, e ele falou que mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. Águas nos joelhos é um pouco mais profundo, a gente vai um pouco mais fundo. Aí a gente pensa assim, nossa, agora eu tô bem pra caramba, tô falando em línguas, Deus até me usa às vezes e eu tô no profundo de Deus, muito superficial ainda. E eu lembro que há não muito tempo atrás eu estava com essas águas nos joelhos. Eu achava que porque eu vinha aos cultos, que porque eu levantava minha mão, eu adorava, eu falava em mistério, eu falava, nossa, que beleza é servir a Deus. Que maravilha é servir a esse Deus. Para mim estava muito bom. Água nos joelhos. Só que chega um momento em que Deus, ele tem algo para a tua vida, só que não é na superfície, não é nas margens do rio. Você tem que ir mais fundo, você tem que ir para as águas profundas. E quando eu vi que
no mesmo versículo ele fala: e me fez medir umas 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos, na cintura. Na mesma hora o Espírito falou para mim assim: tá fundo, dá até medo, que você fala assim, nossa, eu pelo menos que sou baixinha, quando eu vou na praia ou num rio assim corrente, água na cintura para mim já é um desespero, porque qualquer coisinha ela já está me cobrindo. Então eu fico com medo. E na nossa caminhada também é assim. Quando você chega nesse nível, você tem medo de avançar, porque você não sabe. Na medida que você avança, a gente sabe que as provações ela vêm na mesma intensidade. Então, quando chegou na água na cintura, eu falei assim: meu Deus, agora eu já estou bem pra caramba, daqui eu não preciso sair. Posso ficar seguindo a minha vida verdadeiramente com água na cintura. Só que o Espírito falou assim: esses 3 níveis, água nos tornozelos, nos joelhos e na cintura, são níveis até legais para você começar, mas você não pode parar. Você tem que prosseguir, porque a palavra de Deus ela vai dizer que o anjo mediu 1000 côvadas e me fez passar. Ele não estava sozinho, ele não caminhou pelo rio sozinho. O anjo estava do lado dele a todo momento, pegando ele, vamos mais 1000, vamos mais 1000, vamos mais 1000. E eu falei assim: Jesus, como é lindo o teu agir. Porque é bem verdade que quando a gente vai chegando no fundo, a gente olha para um lado, olha para o outro e acha que está sozinho. Mas é o anjo falando assim: não, vamos mais 1000. Eu te faço passar por mais 1000. Aleluia. E eu falei: meu Deus, verdadeiramente o Senhor ele não nos deixa só. E nesses 3 níveis que o Senhor me fez atentar, ele falou para mim assim: nesses 3 níveis você até caminhou, você até foi mais fundo, mas você ainda tinha o teu pé no chão. E eu falei assim: não entendi. Porque enquanto você ainda tem o pé no chão, ainda que você esteja no rio, você conduz a tua vida. Você decide se você prossegue ou se você para. Você decide se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. Mas quando Deus te leva às águas profundas, que Deus fala que andou mais 1000 côvados e as águas já não podiam mais atravessar andando, era nado. Ou seja, ele estava submerso no rio de Deus. Porque aí já não é mais você que decide a tua vida, não é mais você que escolhe estar ou não estar, é o rio que te leva, é o rio que te conduz para onde quer que ele vai. E eu falei: Jesus, eu acho que eu ainda estou com os meus pés no chão. Eu acho que eu ainda estou, porque é bem verdade que eu escolho se eu faço ou se eu não faço. E quando o Senhor falou isso comigo, eu falei: meu Deus, mas eu não quero mais isso. Eu quero verdadeiramente que o Senhor me faça passar por essas águas, me leve até as águas profundas, aonde eu não conduza mais a minha vida, aonde eu esteja na tua total dependência, aonde eu não escolha mais o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer, aonde eu não escolha mais o que eu vou vestir ou o que eu não vou vestir, aonde eu não escolha mais o que eu falo ou o que eu deixo de falar, porque o rio me conduz. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E quando você alcança essas águas profundas, quando você já não tem mais controle da tua vida, porque coisa boa é você perder o controle da tua vida para Deus. Coisa boa é você perder totalmente as tuas forças, perder o que tu acha, que tu deve achar nas mãos de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. Não é mais a minha vontade, já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E o Senhor falou comigo: sempre há um nível mais profundo em mim. Sempre há um nível mais profundo em mim. Ainda que hoje, talvez você chegou aqui e você falou: não, mas eu já estou totalmente submersa. Ainda existe um nível mais profundo em Deus. Ainda existem segredos de Deus que Ele quer revelar, que Ele não revelou a ninguém.
Quando nós perdemos o controle para Deus, que a gente se submerge nele, tem algumas coisas que esse rio faz por mim e por você. A palavra de Deus vai dizer em João 7:37, que diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O rio de água viva vai fluir de mim e de você. O rio de água viva, ele não é algo que a gente só vê na vida do irmão que profetiza muito, que Deus usa muito. O rio de água viva, ele vai fluir de você quando você se mergulhar nele. Aí verdadeiramente não é mais você, aí já é o rio, ó o rio te conduzindo. E depois de eu já ter simplesmente falado para Deus, eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo, eu quero verdadeiramente mergulhar no teu rio, que não viva mais eu, que não seja mais a minha vontade, porque de verdade eu sou muito tímida, para mim é um desafio estar fazendo isso daqui. Só que quando eu falei isso, na mesma hora o Senhor falou assim para mim: olha, o chamado, ele já vem pronto. Quem tem que se encaixar no chamado é você. Eu falei assim, mas meu Deus, como assim? Porque há um tempo atrás, o pastor Rodrigo, eu nem sei se ele já era aqui da igreja, uma das primeiras vezes que ele ministrou aqui, ele, quando acabou de ministrar, colocou a mão na minha cabeça e falou assim: olha, eu vejo uma Bíblia aberta na sua frente, e é uma Bíblia em hebraico, porque vai ser tudo debaixo da revelação. E eu, na minha ignorância, falei assim: meu Deus, eu vou ter que aprender a ler hebraico. Meu Senhor da glória, me ajuda, como é que eu vou aprender a ler hebraico, Senhor? Só que chegou o tempo dessa revelação se cumprir. E eu comecei a ler a Bíblia e o Senhor verdadeiramente se revelar através da palavra. Aí o Espírito me trouxe a memória e falou: olha, o teu chamado já está pronto. Quem tem que se adequar ao chamado é você. Ah, Senhor, mas eu sou tímida. Então tira, não cabe no chamado, tira. E eu falei assim: meu Deus, é bem verdade. Sabe quando tu vai numa loja, que tu vê uma roupa, aí tu veste a roupa e tu fala assim: caraca, parece que essa roupa foi feita pra mim. Não precisa apertar, não precisa enlarguecer, não precisa, foi feita pra mim. É o teu chamado. Se não tá cabendo em você, é porque tem muito de você que precisa tirar. Eu falei assim: meu Deus, então tem muito de mim ainda que precisa tirar, Senhor. Tem muito de mim que precisa tirar. E se tirar tudo de mim e ficar faltando espaço para caber no chamado, pode ficar tranquilo que Deus ocupa esse espaço. Não vai ficar sobrando, não vai ficar faltando. O chamado, ele já tem o teu tamanho exato. Se está apertado, tira um pouquinho do teu eu, tira um pouquinho aí daquilo que não provém de Deus e vai se encaixando no chamado. E eu falei: Jesus, então eu preciso tirar ainda algumas coisinhas de mim para me encaixar no chamado de Deus. Porque quando a pastora me chamou para pregar na consagração, eu vim e foi como é que fala? Um desencontro de informações, porque eu acreditava que eu ia trazer só uma saudação. Aí eu vim toda serelepe: vou trazer só uma palavrinha, tudo bem. E foi passando a hora e nada da pastora me chamar para receber a oportunidade. Falei: acho que ela esqueceu de mim, tá bom. Quando chegou na hora da palavra, ela: Juliana que vai pregar. Eu falei: quê? Aí o André olhou pra minha cara aqui de cima assim, ó. Porque ele tinha falado em casa comigo: olha, eu acho que tu vai pregar, não é uma saudação não. Aí eu falei: Jesus, misericórdia. Eu vim aqui e ela falou assim: olha, eu já descobri o teu chamado. Se você não descobriu, o problema é teu. Ela é dessas. Aí eu falei assim: é verdade. A verdade é que não é que eu não descobri o meu chamado, só que eu ainda não tinha conseguido me encaixar nele. Ainda é difícil, porque eu ainda preciso tirar muita coisa de mim. Mas quando eu decidi e falei: Senhor, eu vou andar mais 1000 côvados, vou mergulhar nas águas profundas, e eu sei que é Ele que vai me conduzir. E o Senhor, os versículos 8 e 9,
foi o que me deixou assim, como é que eu posso dizer? Maravilhada com Deus. Porque os versículos 8 e 9 fala que aonde quer que esse rio chegue, aonde quer que esse rio passe. E aqui a gente já entendeu que quando você mergulha no rio, o rio flui de você, amém? O rio já está fluindo de mim e de você. Então, por onde quer que esse rio passe, quem é o rio? Sou eu. Quem é o rio? É você. Ainda que esteja morto, como o mar morto é, as águas ficarão saudáveis. Por quê? Porque de você flui o rio de águas vivas. E esse poder nenhum outro rio tem, nenhuma outra água tem, a não ser aquela que flui do altar, do trono de Deus. E eu falei assim, Deus, mas como é que a gente pode trazer vida a um lugar que está morto? Não é você que vai trazer a vida. Você é apenas a condutora do rio. Você é apenas o condutor. E quando no versículo... abri aqui, a Tati abriu no Ezequiel 37, quando ela falou Ezequiel, eu falei, só o sangue, só falta ler o meu negócio lá. Eu falei, Jesus. O versículo 9 diz assim: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que este rio passe, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá. O Senhor, Ele não limita o poder dEle. Quem limita sou eu e você. Se Ele falar que tudo viverá, tudo viverá, pronto, e acabou. Às vezes você pode chegar e falar assim, mas o meu casamento já morreu. Se você fluir verdadeiramente de você um rio de águas vivas, ainda que esteja morto, viverá. E o Senhor falou para mim assim, há um grito, há um desejo no coração de Deus para que a gente não se contente em ficar nas margens do rio. Há um desejo de Deus para que eu e você não se contente com água nos tornozelos, com água nos joelhos ou nos lombos. Há um grito no coração de Deus para que a gente comece a andar, porque nos 3 níveis que ele fala, e me fez passar, mas ele não fala, e parou com as águas nos tornozelos. Ele fala, e me fez passar. Ele não fala que parou, porque não é para parar. Quando você chega no nível e você percebe que Deus já se revelou, você continua caminhando, ainda que esteja difícil, ainda que as circunstâncias venham contra a tua vida. O anjo do Senhor, ele te faz passar. E eu falei, Senhor, eu quero. Porque a gente precisa declarar, não é só levantar a mão aqui, amém, tá muito legal. Não, você tem que declarar, você tem que dizer, porque querer fazer, Deus quer. Porque a verdade é que Deus tem mais vontade de se revelar a mim e a você do que eu e você de conhecer Ele. Porque se a gente quisesse mesmo com todo o nosso coração conhecer ao Senhor, na intensidade que muitas das vezes a gente ora pedindo coisas ainda muito mais sobrenaturais que nós vemos, nós veríamos. Porque é verdade que quando a gente ora, porque a gente quer uma casa, um casamento, um carro, nossa, a gente faz campanha. A gente ora com uma força, Senhor, mas eu quero, Senhor, faça o teu querer, Senhor, eu preciso. Mas quando é para pedir para mergulhar no rio de Deus, Senhor, Deus, me faça, Senhor, mergulhar. Nossa, com essa vontade. Senhor, tu sabes, é verdade, Senhor, tu sabes que eu quero. Sabe, mas e você sabe se verdadeiramente você quer? Ou você só está falando porque achou bonitinho mergulhar no rio, porque viu o irmão falando que queria mergulhar? E nessa noite, eu creio que não só eu, mas você também pode sair daqui, não mais com água nos tornozelos, nos joelhos ou na cintura, mas você pode sair daqui totalmente mergulhado no rio de Deus. Você pode sair daqui sendo conduzido pelo rio, e por onde quer que você passar, tudo viverá para a glória do nome dele.
Se coloque de pé nessa noite. Há uma graça de Deus aqui nessa noite. Há uma graça, um poder de Deus aqui nessa noite. O rio de Deus já está fluindo aqui nesse altar. Se você tem ousadia na presença de Deus, começa a caminhar e mergulhar nesse rio. O anjo, ele vai até te ajudar a passar, mas ele não vai te obrigar não. Quem tem que querer passar é você. Eu não sei qual é o nível que você entrou aqui nessa noite. Talvez seja nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos. Mas o Senhor te convida nessa noite. Anda comigo mais 1000 côvados e venha para essas águas profundas, porque Ele quer se revelar a você. Espírito Santo de Deus, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra revelada nessa noite. Senhor, nós entendemos e agradecemos que o Senhor tem anseio em conduzir as nossas vidas nessas águas profundas. Senhor, e verdadeiramente aqueles que têm ousadia na Tua presença, essa noite sairão daqui mergulhados nos Teus rios. Senhor, eu quero ser um desses, Senhor. Eu quero ser esse, ó Deus, que não conduz mais a vida. Eu quero perder o controle da minha vida para Ti, Senhor. E eu creio, Deus, que por onde eu passar, de mim vai fluir um rio de águas vivas. E ainda que esteja morto, ainda que eu passe por um cenário de morte, como Ezequiel viu no vale de ossos secos, haverá vida, haverá restituição, haverá renovo, porque é a Tua palavra que diz, não é o homem, Senhor. Começa a mergulhar nesse rio. Começa a mergulhar nesse rio. O rio já está fluindo do tempo, desde a hora que a gente chegou aqui. Oh, aleluia! Mas a decisão de caminhar é tua. A decisão de chegar até as águas profundas é tua. Oh, aleluia! Nós te convidamos, Senhor. Nós te convidamos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Águas que correm do trono. Aleluia. Águas que curam, que Oh, meu Deus, é essas águas que estão fluindo aqui nessa noite. Oh, meu Deus. Oh, Deus, por onde quer que passar este rio, eu creio, Pai. Tudo vai transformar. Tudo vai transformar. Mergulhe nesse rio. Seja conduzido pelo Espírito de Deus a mergulhar